Isso. Fica de pé, não senta não, gente. Vocês estão com preguiça? Pelo amor de Deus aí. Que desespero é esse? Tá doido aí? Vocês não fazem academia, não? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós olhamos um vídeo como esse e nós contemplamos a história do Senhor sendo construída nessa cidade, nas nossas vidas, através de Lagoinha, em Sarasota, e através, é claro, de cada família, cada pessoa que está aqui. Ó Deus, é claro que a história do Senhor não passa apenas por Lagoinha e em Sarasota. É claro que a história do Senhor envolve muitas outras comunidades, muitas outras igrejas, de línguas diferentes, de culturas diferentes. A história do Senhor envolve as igrejas, ó Deus, de língua inglesa que estão aqui, de língua hispana, mas também toca, ó Deus, as igrejas de fala portuguesa, Senhor, nesse lugar. E o Senhor escolheu entregar, confiar para nós uma parte dessa história como Lagoinha Sarasota. E Pai, eu quero que nessa manhã, ao olhar para nós, ao olhar para a nossa história, ao olhar para a Tua história sendo escrita através de nós, o Senhor encontre em nós um povo fiel. Que até aqui o Senhor possa olhar para cada um de nós e o Senhor possa dizer ao nosso respeito: servos bons e fiéis. Que nós sejamos considerados fiéis à parte que nos foi confiada, Senhor. E nós queremos dizer que se o Senhor nos encontrar fiéis nesse dia, se o Senhor nos encontrar, ó Deus, como pessoas que foram zelosas da parte que nos foi confiada, confia-nos mais. Amplia as nossas tendas, dá-nos mais trabalho, confia-nos mais responsabilidades, dá-nos mais pessoas, dá-nos mais milagres para viver, dá-nos mais extraordinário para experimentar, dá-nos mais, ó Deus, lugares para serem desbravados, oceanos, mares para serem cruzados, fogos, ó Deus, para serem provados, livramentos para serem experimentados. Nós sabemos que a história do Senhor não é construída sem desafios, e nós estamos disponíveis aos desafios que a Tua história colocar diante de nós, porque nós queremos viver o extraordinário do Senhor. Queremos viver esse extraordinário sentados na mesa enquanto o pão é partido. Queremos viver o extraordinário enquanto também partimos a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas também queremos viver o extraordinário enquanto as nossas mãos se estendem na direção dos enfermos. Queremos viver o extraordinário, Senhor, em pregarmos a palavra e vemos os olhos dos pecadores sendo abertos para a manifestação do senhorio de Cristo. Queremos viver o extraordinário, Pai, vendo o Senhor literalmente romper essas paredes e nos dar um lugar ainda mais espaçoso, mais apropriado para vivermos ainda mais da glória do Senhor. Queremos viver o extraordinário vendo o Senhor, novas igrejas surgindo a partir desse lugar, a começar de Houston e tantos outros que o Senhor soprará daqui para viverem o sobrenatural do Senhor em outros lugares. Pai, considera-nos fiéis à parte que nos foi confiada, e dá-nos mais, Pai, porque nós queremos ver o Teu reino e a Tua vontade sendo vivida na terra, como ela é feita nos céus. Obrigado, somos gratos e até aqui dizemos Ebenezer, Tu és a rocha que nos deu apoio, o lugar em que nos apoiamos, mas nós dizemos queremos mais, queremos mais, queremos mais. Para a glória do Teu nome nós oramos em o nome de Jesus. E quem crê diga, você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, por favor. Pode se assentar. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Lucas Pino e à reverenda Letícia, aleluia, por essa oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Meu Deus, eu me chamo Vinícius, meu pai. Eu tenho 40 anos, eu sou casado com a Virgínia. Eu acho que todo mundo me conhece aqui. Alguém não me conhece? Seja bem-vinda. Sou casado com a Virgínia, sou o pai da Valentina. Ela tem 2 anos e 6 meses. Próximo dia 12 vai completar 2 anos e 7 meses. E agora eu sou o pastor da Lagoinha em Dallas, viu, irmãos? Agora eu já sou pastor da Lagoinha de Dallas, amém? Já mudei de residência.
Meu endereço já é outro, amém? Então agora, se quiser me visitar, estou um pouquinho longe, mas vale a pena, amém, irmãos? Vai lá comer um barbecue, aleluia. Montar em cavalo, em vaca, Deus é bom, amém? Que é isso nós temos de bastante lá. Mas eu gosto de falar que o mais importante sobre mim é que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, amém, gente? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Eu quero compartilhar uma palavra bem pastoral com vocês, uma palavra do coração, de pastor para pastor, amém, gente? De pastor para igreja. Quando uma igreja faz aniversário, a gente sempre reflete sobre valores que são importantes na construção dessa igreja, que precisam ser preservados e outros que precisam ser adquiridos. Aniversário sempre é uma data para nós pensarmos em maturidade, amém, gente? Nós pensamos em maturidade na nossa vida, mas também maturidade na fé cristã. E eu quero falar exatamente sobre isso com você nesse dia, sobre valores que nós precisamos preservar, valores que nós não podemos abrir mão, e valores, quem sabe, que nós precisamos adquirir nessa jornada em que estamos trilhando de sermos igreja. E aqui em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, nos últimos momentos da sua vida, ele fala sobre valores que ele espera que o seu discípulo, que está agora abraçando o bastão que Paulo está lhe confiando, deveria guardar para dar prosseguimento nessa jornada que Paulo havia começado. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, corrija, repreende, encoraje, com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres, que lhes digam o que os seus ouvidos querem ouvir, coçando, buscando ouvir o que desejam. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Versículo 6: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, e eu guardei a fé. E agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Procura vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Paulo diz: enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, você também deve trazer a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, e especialmente os pergaminhos. Versículo 16, Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, mas que isso não seja cobrado. O Senhor, porém, permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco. Mais uma vez oramos porque queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Todo mundo já abriu um arquivo zipado aqui? Todo mundo já abriu? Quem já abriu um arquivo zipado aqui? Antigamente era uma luta para você abrir um arquivo zipado, lembra disso?
Porque antigamente os computadores, né, os telefones não tinham um programa que você simplesmente abrisse o arquivo. Então você tinha que ir na internet procurar um arquivo que abrisse arquivo zipado. Aí você colocava o arquivo zipado dentro desse arquivo, e aí esse arquivo então descompactava o arquivo zipado para que você pudesse ter acesso ao conteúdo. Amém? Só o processo que eu falei aqui já foi cansativo. Amém? Imagine fazer isso. Complicado, sim ou não? Mas hoje, louvado seja Deus. Quem tem iPhone aqui? Levanta a mão. O seu iPhone, ele já vem com essa especialidade. Bendito seja Deus, amém? Então você clica no arquivo zipado e ele já abre. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Quem tem Android aqui? Deus te livre disso, amém? Estou brincando. Eu estou dizendo isso porque, gente, as cartas de Paulo são arquivos zipados. As cartas de Paulo têm muita informação em poucos trechos, em poucas palavras. Paulo consegue condensar tanta coisa em poucas palavras que, às vezes, uma carta de Paulo como essa, de 2 Timóteo 4 capítulos, viram livros e mais livros e mais livros e mais livros e mais livros. Porque, na verdade, quando você lê Paulo, você tem que entender que Paulo tem noção de tempo. Ele sabe que a sua vida está acabando e ele precisa deixar as informações que são as mais importantes para esse que é o seu discípulo direto, o homem responsável por dar continuidade ao seu legado. A cena que você tem que ter em mente aqui é de um pai numa UTI, no seu leito de morte, sabendo que lhe resta pouco tempo, e ele dando aqui os últimos conselhos para o seu filho, que vai agora ficar responsável pela condução de todo o seu patrimônio, de toda a empresa que ele construiu. Mas é óbvio que Paulo tem algo muito mais importante para transmitir para Timóteo do que uma empresa. Paulo tem a missão de dar prosseguimento à implantação, ao testemunho do reino de Deus. Amém, queridos? Então Paulo precisa condensar muita coisa em poucas palavras. E se você prestou atenção na leitura do texto, você viu que Paulo está trazendo muita informação aqui. São muitos os conselhos de Paulo, mas eu quero me ater a 3 deles. 3 valores, 3 conselhos que Paulo está deixando para Timóteo, que são imprescindíveis para alguém que quer continuar na jornada de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Amém, gente? E eu creio que vocês querem continuar fazendo parte, amém? Daquilo que Deus está fazendo. Qual seria o primeiro valor que Paulo está transmitindo para Timóteo aqui? O primeiro valor é: pessoas são mais importantes. Diga para quem está pertinho de você: pessoas são mais importantes. Chacoalhe alguém que está do seu lado e fala para ele: pessoas são mais importantes. Escuta uma coisa que eu vou te dizer nesse dia. Se para cumprir a missão nós precisamos deixar pessoas para trás, nós ainda não entendemos o que é cumprir a missão. Vou repetir, amém? Se para cumprir a missão nós estamos deixando pessoas para trás, nós ainda não entendemos o que é cumprir a missão. Porque a missão não é chegar a algum lugar, a missão é alcançar pessoas. Vou repetir isso para você dar um glória a Deus, amém? A missão não é sobre chegar a algum lugar, a missão é sobre alcançar pessoas. Deus nos chamou para alcançarmos pessoas, e nós não podemos deixar pessoas para trás. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então dá uma olhadinha para o seu lado, e se você está sentindo a falta de alguém, de quem é a responsabilidade de ir atrás dessa pessoa que está ficando para trás? É isso, glória a Deus, dá um glória a Deus por isso. Porque o pessoal fala assim: é do pastor. Não, porque não é o pastor apenas que está fazendo parte dessa missão. Nós, como comunidade local plantados aqui em Sarasota, nós fazemos parte dessa missão. E para fazer parte dessa missão é responsabilidade nossa entender que nós não podemos chegar a algum lugar deixando pessoas para trás. Porque a nossa missão não é sobre ir a algum lugar, é sobre levar conosco as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. É sobre discipular pessoas. Para Paulo, no começo da sua jornada ministerial, a missão parecia ser mais importante do que pessoas. Por quê? Você deve se lembrar, quando Paulo saiu na primeira viagem missionária, ele levou com ele 2 pessoas, Barnabé e João Marcos. Mas a Bíblia diz
que no meio da viagem João Marcos os abandonou. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 11, no capítulo 12, na verdade capítulo 12 em diante, que vai contar para mim e para você a primeira viagem missionária de Paulo e a segunda viagem missionária. Depois no capítulo 15 você tem a continuidade das viagens de Paulo. O que acontece, meus irmãos? Provavelmente por causa dos desafios de ser um judeu em culturas gentílicas, em culturas de um mundo gentil, João Marcos decidiu voltar para trás. Pensa, João Marcos era um judeu. É muito fácil pensar em João Marcos se escandalizando nas cidades que ele entrava e tinham hábitos culturais completamente diferentes daquele que ele cresceu. É muito fácil imaginar João Marcos olhando para as pessoas comendo a carne sacrificada aos ídolos, ou até mesmo vivendo uma vida dissoluta de prostituição que envolvia a prática do culto pagão, e escandalizar-se com aquilo. Afinal de contas ele tinha crescido num contexto judaico. E é muito fácil pensar João Marcos olhando para o tio dele e dizendo para Barnabé: eu não dou conta disso, eu preciso voltar, eu estou escandalizado com esse povo. Amém? Alguém aqui já se escandalizou com algum outro crente? Deixa isso para lá, amém? Né? Só lá em Dallas, né? É isso aí, só lá em Dallas que isso acontece. Mas o que acontece? Paulo termina o seu primeiro trajeto e ele volta. E quando ele volta, depois de tomarem uma decisão, porque, gente, essa questão do contato com os gentios foi uma coisa tão séria que não foi um problema apenas para João Marcos, foi um problema para a igreja como um todo. A Bíblia diz que foi necessário reunir um concílio em Jerusalém para o pessoal decidir como seria esse acesso dos gentios à comunidade local. E depois de tomarem a decisão, então a Bíblia diz para mim e para você que Paulo vai voltar a essas igrejas, levando com ele carta do que havia sido decidido, para comunicar a essas igrejas a respeito de como deveria ser, né, a comunhão desses irmãos com os gentios, dos judeus com os gentios. E aí João Marcos, parece que agora convencido do que havia sido decidido, fala para Paulo: eu quero ir. Paulo diz: comigo não. Você vai atrapalhar. O seu preconceito vai atrapalhar. O seu olhar vai atrapalhar. A sua forma de analisar, a sua forma de julgar as pessoas vai atrapalhar. Comigo você não vai. Só que o Barnabé tinha um coração um pouco diferente do coração de Paulo. E o Barnabé, né, mais Lucas Pina do que Vinícius Zulato, né? Mais amoroso do que Zulato, vira e fala assim: não, Paulo, vamos levar o menino, Paulo. Ele errou, mas assim, vamos dar uma chance, Paulo. De jeito nenhum, a missão é importante, temos que levar as cartas. E a Bíblia diz que por causa de João Marcos, Barnabé e Paulo se pegaram. Negócio foi feio. Mas eu também acho que aqui ninguém nunca brigou com outro irmão por causa de um irmão, amém? Isso só acontece lá em Dallas, amém, gente? Eu acho que aqui ninguém nunca com outro irmão por causa de um irmão, amém? Ninguém, nunca. Essas coisas só aconteciam lá em Atos, amém, irmãos? Só lá. Hoje nós já passamos. Já passamos desse estágio, amém, queridos? Igreja, o que aconteceu? Se separaram. Paulo tomou um outro companheiro de viagem, Silas, que também vai ser chamado de Silvano, seu nome latino, e Barnabé tomou João Marcos, e agora nós temos duas caravanas. Mas quando você vai lendo as cartas de Paulo, e Paulo já está na sua terceira viagem missionária, depois de ter ficado preso um tempo em Éfeso, Paulo escreve uma carta para os colossenses. E nessa carta Paulo menciona um nome. Qual é o nome que Paulo menciona? João Marcos. Sabe o que parece? É que a essa altura Paulo já tinha decidido perdoar Marcos, e até considerava a possibilidade de Marcos ser um companheiro seu de ministério. Mas agora, no final da sua vida, em que Paulo está medindo a importância de fato das coisas, Paulo não apenas considera João Marcos, mas ele manda trazê-lo, porque ele é muito importante. Em primeiro lugar, Paulo decide perdoá-lo e considerá-lo viável.
Mas agora Paulo não apenas o perdoa e o considera viável, Paulo o considera importante. E tão importante que Paulo deseja ter a sua companhia. O que é que mudou no coração de Paulo? O que mudou no coração de Paulo é que Paulo entendeu que a missão não é sobre os lugares que ele precisava alcançar, mas era sobre as pessoas com quem Deus o havia conectado. E essas pessoas não podiam ficar para trás. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? E isso significava, em primeiro lugar, perdoar se fosse necessário. Em segundo lugar, isso significava considerar a possibilidade de deixar essa pessoa fazer parte de algo que você havia excluído antes. E terceiro, Paulo considerava agora tê-lo por perto, porque ele era muito importante. Meus irmãos, se nós queremos continuar fazendo parte daquilo que Deus está fazendo, nós precisamos lembrar que Jesus não morreu por coisas ou lugares, Ele morreu por pessoas. Eu sei que pessoas estão em lugares e pessoas fazem parte de coisas, mas as coisas e os lugares não definem quem as pessoas são, porque as pessoas são mais importantes do que os lugares em questão e as coisas que elas estão fazendo. Nós precisamos considerar cada alma de valor único, pessoal e individual. Eu sei que os desafios se apresentam na jornada, e eu sei que nem sempre é fácil a gente fazer isso. Mas às vezes Deus usa situações como essa de Paulo, em que a morte parece tão iminente, para lembrar a gente do que realmente tem valor. E não é isso que a gente fala assim, não espere a morte chegar para você considerar o valor de alguém. Mas às vezes a gente precisa viver uma situação como essa, desesperadora, para começar a perceber que a coisa mais importante da nossa vida não são as coisas que nós conquistamos, mas as pessoas que nós levamos com a gente. Tem alguém comigo aqui? Primeiro valor, pessoas. Pessoas são mais importantes. Diga para quem está do seu lado: pessoas são mais importantes. Vamos lá, chacoalha quem está pertinho de você e fala para ele: pessoas são mais importantes. Amém? Pessoas. Segundo valor que Paulo trabalha aqui, e eu quero compartilhar, tem vários, mas que eu quero compartilhar, é o valor da plenitude. Fala comigo: plenitude. Alguém está sentindo esse cheiro sagrado entrando aqui nesse lugar? Esse aroma, né, suave, né? Incenso sendo queimado ao Senhor. Alguém está sentindo isso, né? Oferta de sacrifício. Você que está nos acompanhando online, triste para você, amém? Porque você não pode nesse momento sentir a fragrância de aroma suave que está entrando nesse ambiente, né, distraindo os crentes daquilo que o pastor está pregando, é claro, né? Isso é sacanagem. Plenitude. Gente, eu coloquei plenitude porque eu queria ter todas as palavras com P. Na verdade, a palavra que eu queria usar aqui era contentamento, mas como eu quero todos os pontos com P, então eu pedi para o ChatGPT me dar um sinônimo de contentamento, e ele me deu plenitude. O que eu quero dizer sobre plenitude? Olha o que Paulo diz nos últimos momentos da sua vida. Paulo está preso. E Paulo fala assim para Timóteo: olha, quando você vier ter comigo, além de trazer o João Marcos, traz para mim a capa que eu deixei na casa de Trode, a capa que eu deixei na casa de alguém em Trode, e também os meus livros, os meus pergaminhos. Paulo está terminando a vida dele, e ele está preocupado só com aquilo que lhe é útil, só com aquilo que realmente tem importância para ele. Paulo diz: o que é que eu preciso nessa hora? Uma capa para me aquecer do inverno que está chegando, e os livros para me fazerem companhia enquanto estou preso nessa solitária aqui em Roma. Gente, eu tive na prisão Marmetina, onde Paulo teve preso em Roma. Eu tive lá.
Eu sei o que eu estou falando. Eu entrei lá, eu vi o esgoto em que Paulo estava preso. Eu vi a escuridão. Eu vi o lodo na parede, eu vi a água descendo, eu estou falando uma coisa para você que eu vi. E num contexto como esse, o que Paulo precisa? Uma vez que ele não pode ter pessoas ao seu lado, ele precisa de algo que ele possa encher a sua cabeça, algo que ele possa continuar refletindo a respeito da fé que ele recebeu e que ele continua carregando. Então Paulo precisa de duas coisas: capa e livros. Eu acho que se eu estivesse no lugar de Paulo, provavelmente eu pediria pelo menos uma dessas coisas. Livro, com certeza. Livros, capa e livros. Paulo não pede mais nada, ele só pede capa para se aquecer e livros para aquecer as emoções. Livro para aquecer o coração, uma capa para aquecer o corpo do frio e livros para manter a reflexão aquecida. Vocês estão comigo aqui? O coração aquecido. O que Paulo está trazendo de valor para nós aqui? Contentamento. Meu irmão, presta atenção. Quando a gente chega num estágio como esse, em que a morte parece eminente, tantas coisas que pareciam ter valor para nós até aqui, deixam de ter valor. Gente, eu não sei se você percebe, mas ninguém leva consigo os bens que ajuntou numa vida para dentro da sua tumba. Quando a morte chega, você só se preocupa com aquilo que realmente vai poder te beneficiar naquele lugar. Não sei se alguém aqui já ficou internado, se você já teve que ficar hospitalizado muitos dias. Mas, exemplo, eu já tive que ficar hospitalizado algumas vezes por causa de algumas cirurgias que eu fiz. E quando está nos últimos momentos assim da sua internação hospitalar, você não fica pedindo assim, pode me trazer o meu relógio? Pode me trazer o meu boné? Pode me trazer... Não, você fala assim, eu quero só comer uma comida que não seja do hospital. Sim ou não? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Pelo amor de Deus, eu quero só... Não aguento mais essa papa hospitalar, socorro. Quem sabe o que eu estou falando? Como é o nome disso? Contentamento. Aprender a viver com aquilo que realmente é necessário. Tem alguém comigo aqui? Abra um texto comigo, por favor, em Filipenses capítulo 4. Gente, eu preciso correr aqui. Que hora que termina esse culto? É 11? É 11, né? Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente, diz Paulo aos Filipenses, vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas vocês não tinham a oportunidade para demonstrar isso. E gente, Paulo diz, eu não estou dizendo isso, pessoal, porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a contentar-me a toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Versículo 13, o que a Bíblia diz? Vamos lá, juntos, vamos lá? Ah, Raíssa. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode dizer isso, por favor? Vamos lá? Tudo posso naquele. Ou seja, eu posso ter tudo, eu posso ter nada, eu posso estar satisfeito, eu posso estar insatisfeito, eu posso passar fome, eu posso estar provido. Não importa, se Cristo é a minha fortaleza, eu posso passar por toda e qualquer circunstância. Tudo eu posso. Um outro texto, 1 Timóteo, corre gente, em nome de Jesus. Ah, isso é assim para mim, sou eu não. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, diz: primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 5, Paulo vai dizer, na parte B do versículo, aqueles que pensam dessa forma, que a piedade é fonte de lucro, eles têm razão, versículo 6.
De fato, a piedade com o contentamento, gente, é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para este mundo e dele também nada podemos levar. Por isso, pessoal, tendo com o que comer e com o que vestir, estejamos com isso. Nossa, meu Deus do céu, esse texto, ninguém gostou de ler esse texto? Essa parte da Bíblia vocês não gostam. Vamos lá, vocês gostam só do cálice transbordando? Vamos ler junto? Vai. Lê aí, meu filho, versículo 6, vai, vamos lá. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Porque, gente, nada trouxemos para este mundo e dele não podemos levar nada. Passa. Por isso, tendo que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós estamos sempre esperando o que nós queremos para agradecer e nunca agradecemos por aquilo que nós já temos. O nosso problema é pensar que a resposta de Deus só virá quando Ele me der o que eu desejo e não quando Ele já colocou na mesa o que eu preciso. Quando é que você vai exercitar a gratidão por aquilo que você já tem? Quando é que você vai começar a agradecer por aquilo que Deus já te deu? Quando é que você vai começar a perceber que o cuidado de Deus está todo dia na sua mesa com o prato de comida que Ele coloca diante de você? Quando é que você vai perceber que você nunca andou nu por uma rua? Deus tem provado ser fiel com você, te vestindo todos os dias. Está faltando contentamento, está faltando gratidão, está faltando plenitude. Paulo diz: no entanto, versículo 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, e em ciladas, e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Plenitude. Paulo diz: eu só preciso do meu livro, eu só preciso da minha capa, isso me basta, estou satisfeito, eu estou contente. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E o último valor, fica de pé no seu lugar, eu vou encerrar. Que bênção, obrigado, irmã, louvado seja Deus pela sua vida, viu, vaso? Glória a Deus, muito obrigado. Pelo menos um, né? Vocês vão ver se eu vou voltar aqui. Agora eu estou 18 horas de distância, amém? De quilômetro é bem mais, é mais de 1000. Mas vou voltar, gente, amém? Último ponto, perseverança na fé. Era só para ser fé, né? Mas tem que ter o P, né? Então, perseverança na fé, amém? Fala comigo: pessoas, plenitude, perseverança na fé. Vamos lá? Pessoas, plenitude, perseverança na fé. Assim você não esquece a pregação, amém? Vamos lá? Fala comigo. Mais uma vez. Volta lá no texto de 2 Timóteo. Esse é o último texto que nós vamos ler. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 6. Eu ainda sou um jovem pastor, gente, 40 anos. Tenho bastante tempo de ministério. Pela minha idade, né? 22 anos de serviço em Lagoinha, 20 anos de serviço pastoral. É bastante tempo. Fui ordenado muito novo. Mas eu espero, sinceramente, sabe aqueles... Exemplo. Vou dar um exemplo bem concreto, né? Quem conhece o pastor Márcio Valadão? É assim que eu espero terminar a minha vida. Não é que eu espero terminar a minha jornada sendo um pastor Márcio Valadão da vida. É assim que eu espero terminar a minha jornada. Como alguém que teve a história marcada pelos valores que nortearam a história daquele homem. Paulo termina a vida dele dizendo: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. O tempo da minha partida já está próximo. Eu combati o bom combate.
eu terminei a corrida e eu guardei a minha fé. O WhatsApp de alguém está chamando aí. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo diz: eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fidelidade. Eu não negociei as marcas de um ministério saudável. Eu não negociei as marcas de uma vida vivida para Deus. Eu não vendi a minha fidelidade por recompensas financeiras, por reconhecimento de pessoas, por expectativas humanas. Eu não me acomodei às expectativas das pessoas para ser aplaudido e reconhecido. Eu guardei a minha fidelidade. Os sofrimentos não me fizeram abandonar a minha fidelidade. Os naufrágios não me fizeram abandonar a minha fidelidade. As perseguições dos judeus não me fizeram abandonar a minha fidelidade. A rejeição das igrejas não me fizeram abandonar a minha fidelidade. As costas que se viraram para mim não me fizeram abandonar a minha fidelidade. Paulo diz nesse capítulo: na minha primeira defesa, ninguém compareceu para estar comigo. O homem que havia plantado mais igrejas no seu tempo, havia feito discípulos inumeráveis, não teve o privilégio de ter uma pessoa ao seu lado para o defender quando ele estava sendo acusado. Mas Paulo diz: eu guardei a minha fidelidade. Eu guardei a minha fidelidade. Que Deus nos ajude, irmãos, a guardarmos a fé, a despeito de tudo, a despeito de todos, por causa de Jesus, da manifestação do seu reino, por causa da coroa que nos está reservada, a qual o Senhor reto juízos dará. Que nós possamos guardar a nossa fidelidade. Pessoas, plenitude, perseverança na fé. Pessoas, plenitude, perseverança na fé. Você pode levantar suas mãos ao Senhor nesse dia, abrir os seus lábios e dizer para Ele: Senhor, ensina-me a amar pessoas. Senhor, ensina-me a ser pleno em Ti. Senhor, ensina-me a perseverar na minha fidelidade ao Senhor. Vamos, levante a sua voz a Ele. Querianda labachuri andere balabacanta labachuri andalaba. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus.